Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sou no Frieren. E esse vídeo vai ser muito especial porque ele vai ser um dos melhores vídeos sobre a obra que você vai encontrar na internet. E isso porque eu vou fazer um compilado de tudo que você precisa saber para conhecer melhor esse mundo. E eu vou falar nesse vídeo sobre as raças, como os demônios, que serão muito importantes daqui pra frente, os elfos, os anões, os humanos, vou falar das características dessas raças e também vou falar dos personagens principais, os protagonistas, e falar sobre o nível de poder de cada um deles. No caso, o nível de poder da Frieren, da Ferne e do Stark. Então vai ser bem interessante, então vem comigo porque você vai adorar. E eu vou começar pelos demônios, eles que serão muito importantes daqui pra frente. Basicamente o que vocês precisam saber é que os demônios são seres que podem viver muito tempo, vários séculos ou até milênios, e também são muito adeptos à magia. Então eles são muito bons e muito perigosos no quesito magia. E também vocês precisam saber que nesse mundo, demônio não é igual os demônios de algumas outras obras. Porque é comum você ver em animes, ou em outras obras também, os demônios sendo regenerados, se tornando bons, ou mostrando algum lado não tão ruim dos demônios. Nessa obra, no caso em Sou no Frieren, isso aparentemente não existe. Demônios são criaturas que não têm sentimentos, ou não têm sentimentos como os humanos, e para eles, a humanidade é só meio que um gado, algo para matar, algo para se alimentar, e nada além disso. Tanto que em uma história que vão contar lá pra frente, o guerreiro, o herói, no caso o Himmel, ele evita matar uma menina, demônio, uma criança que estava chamando pela mãe, né? E uma família de um vilarejo adota essa criança com pena, né? E cuida dela, cria ela com o maior carinho. E na primeira oportunidade, essa menina matou todo mundo. Então demônios lá não têm redenção, não têm misericórdia e não podem ser regenerados. Então essa é uma coisa que tem que ficar claro. E isso justifica também as ações da Frieren contra esses demônios, beleza? E também é importante saber que os demônios lá não vivem em uma completa anarquia. Eles ainda têm uma certa hierarquia mesmo após a morte do Rei Demônio. Então se você acha que após a morte do Rei Demônio eles estão na bagunça, não, porque lá nesse mundo ainda tem 7 demônios super poderosos que são como se fossem generais. E esses generais são chamados meio que os sábios da destruição, ou coisa do tipo. E a Aura, que é uma personagem que vai aparecer muito em breve, é uma delas. E é extremamente poderosa, tanto que assim, você não vai ver relatos de alguém que tenha vencido ela. E quem conseguir vencer a Aura, pode ter certeza que é alguém muito poderosa. Mas ainda assim, ela não é a mais poderosa dos demônios, porque tem o Macht. O Macht, sim, é um dos personagens mais poderosos da obra, e eu arrisco dizer que de toda a obra, de Sou no Frieren, ele é o segundo mais poderoso do que a Frieren. Mas agora vamos falar dos elfos. Os elfos são criaturas com uma grande longevidade, como vocês já perceberam, e eles são ditos como quase imortais. Ninguém nem sabe quantos anos esses caras vivem. E eles também gostam muito de magia, mas não é só magia, tanto que vocês vão encontrar um elfo monge. E ele é bem legal, por sinal. Mas os elfos, apesar de tudo, estão quase em extinção. Primeiro porque muitos morreram durante a guerra contra o Rei Demônio, tanto que o vilarejo da Frieren inteira foi dizimada por um general, e só ela conseguiu matar esse cara. Tanto que então você pode ver que ela é poderosa desde nova. E também eles têm duas coisas que são diferentes dos humanos. Que é o seguinte, eles não têm os mesmos sentimentos, então eles não se apegam tanto, nem um ao outro, e também eles não têm tanto desejo sexual, tanta libido. Então eles não fazem tanto aquelas coisinhas e não se reprocriam. Então a taxa de natalidade deles é muito baixa. E somando as mortes que eles tiveram, eles estão basicamente em via de extinção, certo? E elfos podem ser pouco poderosos ou muito poderosos, como é o caso da Frieren, mas tem alguém ainda mais poderosa que ela dentre as elfas, que é a Ciri, que é uma pessoa assim extremamente poderosa e para mim, ela até o momento é a top 1 em questão de poder da obra. Ela é mais poderosa, até mais poderosa do que o Macht, que eu falei agora há pouco, que é aquele demônio. E agora é hora de falar dos anões. Os anões também são uma raça pouco comum lá, tanto que você não vai ver muitos no decorrer da obra. E normalmente eles são guerreiros, ótimos guerreiros e muito fortes, mas eles normalmente não saem muito disso. E você vai ver também que os anões vivem mais do que os humanos nessa obra. Eles vivem em torno de 300 anos, né? E você pode imaginar que o mestre do Stark já deve ter uns 200 e cacetada.
Mas na obra também aparece um outro anão que tem uns 400 anos, ou seja, ele passou da expectativa de vida de um anão. E ele inclusive ajuda o Stark a treinar um pouco mais. Então, anões não se sabe muito sobre eles ainda, mas parece que eles são bem poucos também e tem uma vida um pouco maior do que a de humano, mas não se compara a um elfo ou a um demônio. Já os humanos não são tão humanos como a gente está acostumado. Primeiro que eles têm um potencial enorme. Você pode ver que o Stark é bizarramente forte, muito mais forte que qualquer humano pode ser, né? Humano normal. E eles também têm uma grande aptidão à magia. Então, no caso, um ser humano, ele aprende magia muito mais rápido do que um elfo, por exemplo. Então, se um elfo treina magia há 30 anos e um humano há 30 anos, o humano vai ser mais poderoso. É quase certo. E outra vantagem também da espécie humana é que os seres humanos são muito emotivos, então eles gostam muito um do outro e se reprocriam muito. Então vivem em sociedades grandes e acabam dominando o mundo. Além do que também a magia dos seres humanos são muito fortes, porque o que um aprende, um passa para o outro. É a vantagem de viver em comunidade. O que um aprende é transmitido. Então a magia humana é muito forte. E os humanos têm um nível de poder considerável na obra também. Agora vamos falar um pouco do poder dos personagens. Porque recentemente o Stark fez um feito gigantesco de derrubar um dragão com uma porrada lá. E um dragão que teoricamente nem a Frieren e a Ferne conseguiriam derrubar. Então muita gente pensa, pô, qual que é o nível exato de poder desse grupo? E eu vou explicar isso pra vocês agora. O Stark não é tão forte assim. Ele é forte, ele é muito poderoso, mas ele não é tão forte a ponto de matar uma criatura que a Frieren não consegue. Mas ele é muito bom. E a principal qualidade dele é aguentar as porradas e continuar lutando. Porque tanto que logo à frente ele vai lutar com uma menina que copia habilidades, copia as técnicas. E ela copiou o mestre dele, no caso aqui o anão do grupo do guerreiro, do herói, e o grupo que no caso que matou o rei demônio, e ela não copia perfeitamente, e ele levou um pau. Ele ganhou a luta, mas depois de apanhar muito, né? Ele ganhou na resistência, literalmente. Então ele não é tão forte assim, ele é muito forte, mas não é invencível como pareceu naquela luta. Se você for falar da Ferne, a Ferne é a mais talentosa dessa galera. Ela é muito poderosa para a idade dela. Tanto que quando ela era bem novinha, tinha lá uns 16 anos, ou menos até, acho que era bem menos de 16 anos, a Frieren fala que ela já tem o nível de um adulto humano. E aos 18 anos, ela já tá num nível de poder, assim, tipo, gigantesco, capaz de bater de frente com os magos de primeira classe, que são os magos mais poderosos, a elite do mundo. Então, a curva de aprendizado dela é até exagerado, até nem gosto tanto, mas ela é muito talentosa e vai upar de poder muito rápido. E falando agora da protagonista, a Frieren. A Frieren é extremamente poderosa e até o momento nem a Ferne e nem o Stark conseguiram chegar perto do nível dela. Para vocês terem noção do poder dela, quando ela foi encontrada pelo grupo do herói, que tava lá o Reiter, que é o padre, o Himmel e todo mundo, o Reiter, que é um clérigo muito acima da média, chegou perto dela e sentiu que a mana da Frieren era 1/5 da mana dele. Então ele falou, olha, ela é uma maga mediana, porque magos medianos têm 1/5 da mana dele. Ou seja, o padre não era só um beberrão, ele era muito bom também. Só que tem um detalhe que ele não sabia, que a mana da Frieren é escondida. Ela esconde a mana dela, que foi uma coisa que a mestra dela ensinou, pra realmente ser subestimada e enganar os demônios. E na verdade, aquilo que ela mostrava era 1/10 da mana dela. Ou seja, ela era 10 vezes mais poderosa, era 2 vezes mais poderosa do que o Reiter, que era o pastor, o padre, que por sinal era 5 vezes mais forte do que um mago comum. Olha a proporção. Então ela já era muito poderosa e ela lutou aqueles 10 anos contra o Rei Demônio e agora tá há quase 80 anos continuando nas missões dela. Ou seja, ela é muito poderosa e atualmente o que ela mostra da mana dela é isso, quase nada. Então ela é realmente muito poderosa. E além dessa mana gigantesca, quando a Frieren quer e quando ela tá em perigo, ela consegue alcançar uma coisa que eles chamam de pináculo da magia, que seria o cume, o ápice do poder mágico. Sim, porque em um exame que ela e a Ferne vão fazer, que é um exame pra virar um mago de primeira classe, vai ter um demônio lá que vai fazer um clone de todo mundo numa masmorra. E tinha um clone da Frieren, que nenhum mago de primeira classe, nem o grupo inteiro queria lutar contra ela. Porque sabia que ia morrer gente pra caramba, porque ela é muito forte. Acredite, ela é muito forte. E as únicas que foram lutar contra esse clone foi a Frieren e a Ferne. A Frieren fez a luta dela contra o clone dela, que tinha o mesmo poder que ela, enquanto a Ferne ficava tentando acertar um golpe fatal. A Frieren distraía e a Ferne tentava matar.
Quando a Fern acertou um golpe mortal no clone da Frieren, ela usa esse pináculo da magia e dá um golpe que foi arrasador, porque ela destruiu o báculo da Fern, quase matou ela, e a Fern falou, cara, eu não sentia magia, não sei de onde veio, simplesmente a magia apareceu e quase me matou. Então esse é o ápice da magia. Só que tem uma fraqueza que abre brecha. E esse era o plano da Frieren, fazer o clone dela, forçar o clone dela a usar isso pra abrir uma brecha pra ela matar. E aí a Frieren mata o próprio clone. Mas é pra você entender um pouco do nível de poder dela. Só que o nível de poder da Frieren tem algumas falhas. Porque a magia nesse mundo, ela é tão poderosa quanto você consegue imaginar ou quanto você consegue acreditar. Então você tem que acreditar na sua magia, que ela é poderosa, e você tem que ser criativo para que a magia seja forte. E a Frieren, ela não se importa muito com batalha, então ela não pensa muito nisso. E outra coisa também é que ela é complexada. Desde a vez que ela não conseguiu proteger o povo dela, que morreu todo mundo do grupo dela, no caso do vilarejo dela, ela se sente mal, ela teve derrotas também que ela nunca conseguiu superar, então ela se acha muito pior do que ela realmente é. E até a Ciri, que é aquela elfa que eu falei que é a mais poderosa de todas, fala isso, fica com muita bronca com a Frieren, porque ela não leva a sério os combates, não leva o aprendizado de combate a sério, e ela é completamente complexada do nível de poder dela. Tanto que quando ela foi pra esse evento, aí, esse teste pra virar um mago de primeira classe, ela não queria ir porque ela achava que ela ia ser derrotada. Sendo que ninguém, nem talvez todo mundo junto ali conseguiria vencer ela, talvez, sabe? Mas ela achava que ia perder pra algum humano porque ela tem esse complexo. E isso atrapalha muito ela. E é o que limita o poder dela. Beleza? Então, assim, nesse vídeo eu acho que eu falei o que eu queria, que era falar sobre o poder da galera e as raças. Mas eu vou fazer um outro vídeo que vai ser uma continuidade desse. E nesse próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre a magia do mundo, como que ela funciona e também sobre um outro personagem que vai entrar pro grupo, mas que vai ficar só por um tempo. Também vou falar do exame de primeira classe, que é muito importante, e mais sobre essa tal dessa Ciri, que eu falei que é a elfa super poderosa. Então, para não perder esse vídeo, se inscreve no canal e deixa um like para ajudar a gente. E também coloca uma dúvida, uma sugestão, algum comentário aqui embaixo, porque o canal é pequeno e eu normalmente respondo todo mundo e o seu comentário, a sua dúvida pode virar um vídeo, beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês e vejo vocês no próximo vídeo.